Olá, meu nome é Matheus Lima, sou acadêmico do curso de Psicologia, bolsista PIBIC Unipar. Fui orientado pelo professor Gilberto Alves com um trabalho com a temática de O Envelhecer LGBT+, o que acontece com o jovem colorido LGBT+, que se torna cinza. O envelhecimento, ele possui diversos tabus socioculturais, entre eles está aquele que afirma que a sexualidade, para a maioria das pessoas, e principalmente mulheres, é algo ausente na velhice. Porém, estudos nas áreas da psicologia e da gerontologia vão demonstrar que a velhice sexualmente ativa é fundamental para o envelhecimento bem-sucedido, pois a sexualidade vai compreender aqui bem mais o ato sexual. Então, tratando-se de uma energia que vai mover a afetividade, o companheirismo e o prazer, inferindo as ações sentimentais e relacionais que são o foco do bem-estar físico e psicológico. E quando se trata de políticas públicas de saúde sobre esse tema, elas são completamente negligenciadas, como se a vida sexual das pessoas idosas fosse algo inexistente. Ao contrário do jovem homossexual que vem conquistando espaços e vivendo plenamente a sua sexualidade, apesar de todos os preconceitos e violências enfrentados por estes. É muito difícil hoje em dia cruzarmos com um gay idoso. Na realidade, sabemos muito pouco sobre a sexualidade na velhice heterossexual e nada quando se está falando de sexualidade de idosos homossexuais, por exemplo. E isso vai de encontro ao que muitos autores colocam, que o idoso LGBT ele vai ser duplamente invisibilizado, seja pela questão do fator idade, quanto pela questão de sua sexualidade. Por isso, o objetivo do nosso trabalho é avaliar a percepção de alunos dos cursos de saúde de uma cidade no oeste do Paraná sobre a sexualidade e invisibilidade de idosos LGBT. Para isso, desenvolveu um instrumento com questões sobre condições socioeconômicas e sobre a percepção de sexualidade de idosos com ênfase em idosos LGBT. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Direitos Humanos da Universidade Paranaense e o instrumento foi respondido por cerca de 182 acadêmicos dos cursos presenciais de Ciências de Saúde de uma universidade em turmas escolhidas aleatoriamente durante os horários de aula e após a assinatura dos termos de esclarecimento livre e esclarecido. O presente trabalho avaliou as questões de número 12, 14 e 17 e são respectivamente no seu grupo de relacionamento há pessoas que se assumem LGBTQI+, a sexualidade nos idosos continua sendo um fator de bem-estar e felicidade e deve ser vivida plenamente? Você conhece ou convive com algum idoso assumidamente LGBTQI? Essas respostas foram padronizadas em 5 possibilidades e codificadas em scores, sendo eles discordo completamente, discordo parcialmente, não concordo nem discordo, concordo parcialmente e concordo completamente. Os resultados foram tabulados e os cálculos das frequências foram calculados empregando o software R. Os resultados mostraram que cerca de 84% dos participantes afirmam que a sexualidade continua assim sendo um fator importante relacionado com bem-estar e felicidade e com o viver pleno. Já em relação a ter em seus círculos sociais pessoas assumidamente LGBT+, 84% dos participantes afirmaram que sim, porém 92% afirmam não reconhecer ou não conviver com algum idoso LGBT+. Essa discrepância entre as respostas nas questões 12 e 17 mostram que é um processo de não reconhecimento do LGBT+, em sociedade. Uma vez compreendidos os marcadores normativos dentro da nossa cultura vigente, a gente vai conseguir rastrear como esse fenômeno de visibilidade social sobre idosos LGBT+, ocorre, porque são autores como Pocari vão afirmar que o fator idade vai acabar servindo como potencializador de inteligibilidade para a sociedade ocidental sobre o que é humano, o que é gênero e o que é sexualidade. Isso tudo dentro de um projeto biopolítico. Este pautado na manutenção e controle sobre a vida em sociedade afasta o idoso LGBT+ da visibilidade social, pois é visto como um corpo improdutivo, contrário aos valores de juventude e vitalidade. E mesmo movimentos LGBT+, com aprendizado e desenvolvimento de estilos de vidas corporais não normativos, também é um reforço sobre a juventude muitas vezes resplandecente e uma velhice sombria, restando ao idoso homossexual um niilismo e recolhimento da vida em sociedade. Quando desconhecida essa multiplicidade da sexualidade, o sujeito é destituído da sua especificidade e subjetividade como cidadão e sujeito de direitos, transformando em uma vida que não merece ser vivida, uma vida precária. Quando 84% da população dessa pesquisa afirma que a sexualidade continua assim sendo um fator importante na velhice e que deve ser vivida plenamente, mas ao mesmo tempo não reconhece idosos assumidamente LGBT+ no seu convívio social, cabe-se uma reflexão sobre esse colorido ou cinza. Qual é a sexualidade que merece ser vivida e experienciada? Levando em consideração os dados levantados, é certa a predominância de uma névoa densa e cinza que paira sobre o idoso e sua sexualidade LGBT+, reforçando o quanto ainda há uma barreira discursiva sobre a produção de saberes acerca desses corpos, uma vez que quando evocados não pertencem muitas das vezes às pautas políticas e nem a eles são reconhecidas a uma identidade.